Nós estamos falando desse tema bem resolvido, né? É o tema que a gente está tratando, colocando o que significa isso, o que é ser alguém bem resolvido. E acho que o nome já diz tudo. Você já resolveu antes. A gente tem chamado essa prática, a prática de pré-decidir, de não esperar as coisas acontecerem para então reagir, mas já tomar uma postura antes de que as coisas aconteçam. Isso é coisa de gente sábia. As pessoas sábias fazem isso, elas não esperam acontecer para reagir, elas pré-decidem, elas decidem de antemão. Nessa manhã eu quero mostrar a você qual é a qualidade espiritual mais importante que alguém pode ter. Qual é o atributo espiritual que tem o maior potencial de impactar não apenas a sua trajetória durante 2022, que já pode ser completamente transformada se você entender isso hoje, eu também, mas pode impactar a sua vida toda, pode mudar a sua vida completamente. Essa qualidade é uma chave espiritual. É a chave que vai te dar poder e força espiritual. É o que vai causar que o seu ministério, qualquer que seja ele, tenha algum tipo de impacto real. Vai afetar a sua saúde física, e eu e você precisamos disso. Vai afetar com certeza a saúde dos seus relacionamentos, marido, mulher, pais, filhos, amigos, no trabalho, seja o que for. Essa qualidade espiritual afeta severamente o nosso potencial financeiro, a nossa capacidade de viver bem e próspero. Vai ajudar você a alcançar os seus objetivos. E depois disso tudo que eu falei, quem quer saber qual é essa qualidade? Alguém quer saber? Amém? Digam amém aí onde você está. Digita um amém aí na parte que você pode digitar. Qual é essa qualidade? Deixa eu dizer para você o que não é. Não é a sua aparência. Tem gente que acha que quanto mais bonito ou menos bonito a gente muda a circunstância da nossa vida. Não é essa. Não são os seus antecedentes, não é a sua família de origem, não é o seu sobrenome, não é o que conquistaram antes por você e construíram para que você construa a partir daqui. Não é isso. Não é mesmo. E não é o nível de educação que você tem. Você pode ser graduado, pós-graduado, ter mestrado, ter muita capacidade, ter feito vários e vários cursos e faculdades, e ainda assim não é isso que garante você. A qualidade da qual estou falando é a sua constância. É a sua capacidade de não apenas começar, mas continuar, permanecer, perseverar. Essa é uma qualidade maravilhosa, e muitos estão pensando, eu estou lascado. Porque se tem uma coisa que para mim é muito difícil é continuar ou terminar alguma coisa que eu comecei. Quando eu era bem novo, a minha mãe achava que eu deveria fazer um esporte, ela estava certa. E a gente tinha era sócio de um clube lá onde a gente morava, lá na Tijuca, e eu fiz natação, futebol, vôlei, basquete, ginástica olímpica e mais algumas outras coisas, eu não lembro. Você pode não acreditar, mas eu comecei todas essas coisas, mas como você pode perceber, eu não terminei. A gente não deu continuidade, porque na maioria de nós isso faz parte da nossa natureza, nós somos inconstantes. Você começa declarando, eu vou comer bem esse ano, eu vou comer comida saudável. E a vida acontece, as coisas aparecem na sua frente. Eu não pedi nada disso, Deus, mas trouxeram essa coxinha para mim, não era o meu plano. Você começa com o planejamento de ler a Bíblia o ano inteiro. Eu vou conseguir ler a Bíblia toda esse ano. E você, antes de fevereiro, já está falando, eu vou deixar para o ano que vem, eu acho que vai ser melhor, vai ter menos coisa para eu fazer, né? Exercícios. Tem gente que fala, esse ano eu vou andar pelo menos 20 minutos por dia, todo dia, para fazer alguma coisa aeróbica, o médico mandou, vai ser bom para o coração. Mas a gente não consegue continuar. A gente naturalmente começa e alguma coisa acontece, a gente desiste, cansa, demora, seja o que for. Alguns de nós não temos nenhuma constância com os nossos horários, chegamos atrasados para quase tudo que a gente faz. E nós temos a melhor das intenções, mas não é suficiente. A única coisa que alguns de nós somos constantes é em ser inconstantes. Isso a gente é bom, a gente permanece sempre no mesmo nível, né? Mas não é verdade que todo mundo queria ser? Eu e você queríamos ter esses nossos alvos bem estabelecidos e decidir que
Não importa o que vai acontecer. Eu não vou ficar abrindo exceção por causa de circunstâncias, das coisas que acontecem ao meu redor. E embora eu e você tenhamos muitas boas intenções, as melhores intenções, ainda assim é muito difícil permanecer. E eu entendo perfeitamente, mais uma vez eu digo, porque eu sou assim também. Eu tenho vergonha de dizer, mas eu sou inconstante em várias áreas da minha vida. Vou dar um exemplo para você. Como pastor de uma igreja, o que você espera que seu pastor, no mínimo, faça em casa? Que ele tenha um cultinho doméstico, né? Que ele sente com a sua família uma vez por semana, ou alguns fazem todo dia, e a gente consiga ter um tempinho junto e orarmos juntos. E a gente já tentou fazer isso algumas vezes, mas não continuou. E não sei quantas vezes. Né? Orar com a minha esposa. Antes de dormir, a gente vai orar. Quantas vezes a gente começou e depois não continuou? E a culpa deve ser dela, porque eu sou tão espiritual. Não, o contrário, ela está sempre pronta, mas a gente também deixa a vida ir acontecendo e a gente não continua. Continuar, permanecer, ser constante é uma ferramenta, é uma força extremamente poderosa. Eu tenho algum alívio, algum conforto em perceber que um dos meus grandes heróis, o cara ele escreveu, ele é responsável por quase metade do Novo Testamento, uma pessoa extremamente influente, também sofria disso. Por um lado é muito bom, por outro lado não pode ser tão confortável que a gente pense que tudo bem, porque Paulo tinha muita disciplina e era muito constante, mas ainda assim, em Romanos no capítulo 7, ele fala: eu não entendo o que eu faço. Combina com você essa frase? Eu não entendo o que eu faço. E ele fala: pois realmente quero fazer o que é correto, quero comer menos, fazer exercício, terminar esse curso, seja o que for, eu quero fazer, porém não consigo. Paulo escrevendo à igreja, ele meio que, não é um desabafo, ele vai chegar onde ele quer chegar, mas ele começa a revelar para todo mundo: gente, eu queria, mas eu não consigo. E depois ele continua: faço sim aquilo que eu odeio, aquilo que eu não queria fazer, essa é fácil demais, e eu faço o tempo todo. E ele continua no versículo 18: eu tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo de fato chegar lá e implementar aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo. Quando eu quero fazer o bem, não faço. E o mal que eu não quero fazer, esse eu acabo fazendo. Alguns de vocês podem estar surpresos que está na Bíblia, mas é simplesmente Paulo dizendo que na nossa humanidade está, na nossa natureza, o ser inconstante. E lutar contra isso é importante, mas não é fácil. E se você sabe que isso é importante, se você faz coro com Paulo, faz coro comigo e diz: eu quero fazer o que é certo, às vezes eu não consigo, mas eu sei que existe um caminho. Se você está cansado de viver apenas nas suas boas intenções, nas suas resoluções de ano novo, que duram até fevereiro, não sei, mas vive fracassando, essa mensagem é para você hoje. A gente vai falar hoje sobre o poder da constância e como ela pode ser frutífera na nossa vida. Nós estamos hoje, como eu disse para você, no terceiro episódio dessa série, falando sobre decisões, falando sobre decidir de antemão. Eu ainda não cheguei certas coisas estão acontecendo agora, mas tem coisas que vão acontecer amanhã, tem coisas que vão acontecer depois de amanhã, e eu quero estar bem resolvido hoje, eu quero ter pré-decidido hoje, porque nós não somos muito bons em tomar decisão. Por isso é tão importante decidir antes, porque se você for esperar alguma coisa acontecer para decidir lá, em geral a gente decide errado. Nós caímos em tentação, seja qual for, porque não tomamos decisões antes de estarmos firmes. Quando isso acontecer, foi assim que eu coloquei para você, né? Quando essa situação acontecer, eu já decidi, eu já resolvi que eu vou fazer isso. E eu te convidei a pegar o seu celular, ou um papel, uma caneta e escrever algumas frases. Sempre que isso acontecer, e as circunstâncias são infinitas, né? Sempre que ela vier falando isso, sempre que o meu patrão estiver com a cara fechada, sempre que aparecer esse caminho para eu trilhar, eu sei que ele não é bom para mim, sempre que eu for tentado nessa área,
Sempre que eu me perceber que eu estou ficando preocupado e aflito e quase tendo uma crise de ansiedade, sempre que eu perceber, eu não vou esperar chegar, eu já resolvi hoje qual vai ser a minha reação. Eu já resolvi hoje o que eu vou fazer. Eu vou sair, eu vou fazer isso, eu vou orar, eu vou buscar alguém, eu vou telefonar para alguém, mas eu já decidi antes o que eu vou fazer. E eu entendo que, olhando para a palavra de Deus, isso é uma questão de sabedoria. Tomar decisões agora sobre coisas que vão acontecer depois. Então, nas últimas semanas, a gente começou a falar sobre 6 pontos. Na verdade, a gente não deve cobrir todos eles, mas a gente deve falar um pouco sobre eles, que são extremamente importantes. Semana passada a gente falou sobre sermos fervorosos e apaixonados, sermos devotados e dedicados a Jesus, e como isso é importante. E eu dei a você um plano, né? um plano de ação. Escolha um lugar e decida qual vai ser a hora, o lugar e o plano que você vai ter para estar todo dia na presença de Deus. Se você não estava aqui semana passada, acho que você vai gostar de ouvir essa mensagem. E hoje a gente vai falar sobre esse aspecto que eu e você precisamos tanto de sermos constantes. Só que existe algo diferente nessa frase, porque para qualquer uma delas isso talvez funcionaria, mas eu queria muito marcar isso com você. Não é dizer eu sou constante apenas. Não é dizer eu consigo. Mas eu queria convidar você hoje a trazer Deus para essa história muito claramente e fazer a seguinte declaração: com a ajuda de Deus eu serei constante. E com a ajuda de Deus é fundamental. Você pode ler junto comigo? Vamos lá, 1, 2, 3 e... Com a ajuda de Deus eu serei constante. A ênfase precisa estar em com a ajuda de Deus. Por quê? Porque eu já descobri, você também, que sozinhos a gente não consegue. A gente sofre como Paulo diz que ele estava sofrendo. E é muito difícil, é muito complicado, mas com a ajuda de Deus, existem certas coisas na sua vida que você é constante. E você precisa descobrir como Deus pode te ajudar a aplicar esses mesmos princípios em outras áreas da sua vida. Porque você é o que você faz repetidamente. Você é hoje o resultado, o produto daquilo que você vive fazendo. Eu coloco da seguinte maneira: pessoas de sucesso fazem continuamente o que as outras fazem esporadicamente. Pessoas bem-sucedidas na sua vida, elas fazem frequentemente, todo dia, o que o resto das pessoas faz de vez em quando. Pessoas que têm disciplinas e fazem certas coisas diariamente, elas vão muito mais longe do que eu e você que fazemos certas coisas importantes de vez em quando. Quem está entendendo, diga amém. Não é o que você faz ocasionalmente que faz diferença. É o que você faz frequentemente. E não parece, preste atenção nisso, quando você cria um hábito, e ele é um bom hábito, e você faz todo dia, não parece que as coisas estão mudando, mas elas estão acumulando para mudar tudo completamente. É o que você faz constantemente, é o que você faz continuamente, é o que você faz o tempo todo que vai fazer toda a diferença na sua vida. E eu quero mostrar para você nas Escrituras por que constância é tão importante e como, com base na palavra de Deus, eu e você podemos nos tornar constantes. E eu vou usar um personagem do Antigo Testamento que é o rei, a pessoa talvez melhor de todas para nos explicar sobre constância. E o nome dele é Daniel, você deve ter ouvido falar nele, ele tem algumas histórias interessantes. E Daniel era um cara bem disciplinado, bem firme, muito constante. Moralmente ele era constante, relacionalmente ele era constante, espiritualmente nem se fala. Ele estava sempre com disciplinas espirituais que o mantinham ligado a Deus. Com certeza ele estava construindo tudo isso para ser um excelente líder, para ser percebido como um excelente líder, não buscando isso, mas percebido como um grande homem de Deus. Mais ou menos em 605 a.C., a Babilônia, aqui a gente vai voltar cerca de 12 anos atrás, ou 18 anos atrás, a Babilônia destrói toda Jerusalém, destrói completamente a cidade, e traz consigo o que ela fazia em qualquer outro lugar que eles destruíam tudo, levavam consigo como prisioneiros de guerra, como capturados, homens, especialmente homens, jovens, maioria até adolescentes, na faixa de 12, 13, 14 anos, que eram considerados pessoas diferentes.
que eram aparentemente muito inteligentes, muito sábios, muito estudados, tinham tido acesso e tinham tido oportunidade a escolas melhores. Em vez de destruir todo mundo, eles pegavam esses homens, que eram grandes homens, que ainda eram rapazes, brilhantes, e traziam para o seu reino e faziam uma lavagem cerebral neles. E fazia de tudo para eles entenderem a cultura, ensinava tudo, como é que era ser um bom cidadão da Babilônia, em todos os sentidos. Vai aprender o que a gente aprende, vai comer o que a gente come, vai cultuar os deuses que nós cultuamos, vai viver como alguém que... E o que acontecia é que essas pessoas poderiam se tornar futuros líderes. E depois que a Babilônia foi também, esse império babilônico caiu, o império Medo-Persa, o império dos persas, continua tendo a mesma ideia de dar continuidade àquele processo de pegar esses homens e transformá-los em líderes. E nessa época o rei chamado Dario percebeu que Daniel era um cara diferenciado. Era um cara que se destacava dos outros, e talvez por causa disso, porque ele tinha muita firmeza, muita constância. Daniel exibia uma perseverança que era incomum. E o Dario, talvez, conversando com alguns homens da sua equipe, falou: esse cara, ele é um cara bom, eu acho que ele tem futuro no nosso reino, eu estou pensando em promovê-lo, eu vou trazer ele mais para perto de mim. E como em qualquer, até hoje é assim, nessa esfera de governo, ou até mesmo na esfera empresarial, quando alguém começa a subir, atrai os olhos invejosos das outras pessoas. E quem ouviu isso, o rei está pensando em promover Daniel, aí ele vai ficar na nossa frente, vai ficar complicado para a gente não quer ele aqui, ele fala diferente da gente, ele pensa diferente da gente, por que o rei está gostando tanto dele? E por causa de inveja, esses homens começam a tentar minar a credibilidade de Daniel. E hoje isso acontece também. Se fosse hoje, eles iam procurar nas redes sociais de Daniel alguma coisa. Vamos ver o que está lá, que ele escreveu há 5 anos atrás. Se ele fez algum Twitter, se ele escreveu um post no Facebook ou no Instagram, se ele tem alguma foto comprometedora. Vamos entrevistar as ex-namoradas de Daniel. Elas devem ter alguma coisa para contar quente dele, para a gente vai poder usar, falar para o rei, Olha, ele fez isso, qual é a intenção? A intenção era cancelar Daniel. A intenção era tirar ele completamente, encontrar algum tipo de falha que diminuísse a credibilidade, que o rei falasse: pensando bem, Daniel não era tudo o que eu pensava. Mas olha o que diz o capítulo 6, o versículo 4 de Daniel: mas não acharam nada. Não é fantástico isso? Não sei se você consegue se identificar com Daniel. Você fala: pastor, se é comigo, vão encontrar alguma coisa, vão achar alguma coisa. No caso de Daniel, não encontraram nada. Por quê? Daniel era muito fiel e honesto no seu trabalho. Isso com certeza faz diferença. Daniel não se vendia por nada. Não tinha, desculpa a expressão, rabo preso com ninguém. Não tinha qualquer tipo de preocupação se alguém está olhando para ele por causa de algo que ele fez no passado, se ele reage de uma maneira. Daniel tem um temperamento. Não! Daniel era fiel e honesto no seu trabalho. Não puderam achar nele falha alguma, pois ele era fiel. E alguém no meio dessa cúpula de homens poderosos que queriam tirar Daniel do caminho, alguém inteligente pensou: bom, Daniel é fiel a Deus, qualquer coisa que a gente tentar mexer nisso não vai funcionar. Que tal se a gente usar exatamente a fidelidade a Deus que ele tem para fazer ele cair? O que você está falando? E se a gente chegasse para o rei e a gente pudesse fazer que ele criasse um decreto para que Daniel não buscasse a Deus? Será que Daniel ia conseguir? Porque ele é muito fiel. E ele chega até o rei Dario: rei, você é o melhor de todos, você é fantástico, você é maravilhoso, não tem ninguém igual a você. Começaram a bajular o rei, elogiar a camisa dele: você está arrebentando hoje, olha que coisa linda. E rei, o que você acha de você estabelecer hoje um decreto? A gente trouxe aqui já prontinho para você assinar, que nos próximos 30 dias, quem você é, seja honrado de tal maneira que nenhuma outra pessoa possa honrar nenhum outro Deus. Qualquer outra pessoa que se for pega orando ou adorando, ou com qualquer disciplina espiritual, jejuando com o seu Deus, pelos próximos 30 dias, vai ser lançado numa cova cheia de leões. O que o senhor acha, rei? O rei ouviu aquilo: vocês têm razão, eu sou um cara bom mesmo.
e a camisa está muito bonita hoje. Vou fazer isso, e pega ele e assina um decreto já estabelecendo a morte, que deve ser uma coisa horrorosa, né? Na mesma passagem diz que qualquer pessoa que era lançada nessa cova cheia de leões, e quando você vê um desenho de uma cova de leões, em geral tem 3, né? 4 leões no máximo. Eu acho que devia ser muito mais, podia ter uns 40 leões esfomeados, enfurecidos. A Bíblia diz que antes que alguém caísse, antes que chegasse no chão, os leões já tinham pego aquela pessoa e dilacerado ela completamente. Que morte terrível. O rei assina dizendo: durante 30 dias, todo mundo dá uma folga, faz aí uma greve entre você e o seu Deus, e só eu serei honrado, só eu serei homenageado, só eu serei louvado. Ele topa, devia ter bebido alguma coisa e aceitou fazer aquilo. Mas Daniel, apesar de saber que o rei havia assinado a lei, foi para casa. E como de costume, se ajoelhou para orar no seu quarto. Ele não foi orar no quarto apenas, talvez também isso, mas ele não foi orar ajoelhado no seu quarto. Senhor, o senhor viu o que está acontecendo? Está complicado o negócio. Não, ele foi, a Bíblia diz, como de costume. Ele apenas deu continuidade ao que ele já tinha se habituado a fazer. Presta atenção, ele pré-decidiu que isso é inegociável. Tanto é que, sabendo que poderia morrer, ele fez o que fazia de costume. Tem certas coisas que com certeza são negociáveis, mas outras não. Daniel resolveu firmemente. Lá atrás a Bíblia diz, Daniel era esse cara. E ele foi para o seu quarto orar. Ali Daniel orava ajoelhado 3 vezes por dia, dando graças ao seu Deus. Com certeza Daniel é um exemplo importante demais para todos nós. Mas era só isso que aqueles inimigos precisavam. Viram Daniel orando, tiraram uma foto com o celular, levaram até o rei. Majestade, o senhor não acabou de fazer um decreto dizendo que não pode... Você acredita que no primeiro dia já tem alguém desobedecendo? Quem? Daniel. E o rei gostava muito de Daniel, mas ele não podia voltar atrás. E vai ter que ser morto na cova de leões. Muito contra a vontade, o rei manda chamar Daniel, pergunta para ele, e ele é simplesmente atirado nessa cova cheia de leões, prontinhos para devorá-lo. Só que, e aí que eu pergunto, quantos creem que a Bíblia é verdade? Diga amém. Amém. E esse homem cai nesse lugar, e a Bíblia diz que Deus manda um anjo para tapar a boca dos leões. É claro que isso é um milagre impressionante. E o rei não consegue mais comer, não consegue dormir aquele dia, aquela noite, fica mal, vai no dia seguinte lá, na esperança de Deus ter salvado Daniel. O rei tinha alguma fé, e ele grita lá para dentro sem saber: Daniel, tem alguém aí? E Daniel fala: está tudo legal aqui, está tudo tranquilo. E o resultado é que o rei e a nação toda são afetadas por causa desse grande milagre. Quantos creem que o nosso Deus é um Deus que livra os seus filhos? A pergunta para você: quando foi que Daniel aprendeu a confiar em Deus? Deixa eu te falar, não foi na cova dos leões, mas foi no seu quarto de oração. Não foi quando finalmente ele tinha que ser testado, mas quando ele já estava se preparando para qualquer tipo de teste, estando em comunhão com Deus diariamente. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e tinha comunhão com Deus. Não foi na batalha, mas foi nos seus joelhos, continuamente, constantemente Daniel buscava Deus. O reino foi profundamente impactado por causa dessa postura de Daniel. E quando você olha para a sua própria vida, quando eu olho para a minha própria vida, quando a gente olha para o tempo que a gente vive e se pergunta: por que isso não está acontecendo? Por que eu não tenho experiências nesse nível? Talvez seja porque a maioria de nós ora ocasionalmente. Daniel orava constantemente. E não é o que a gente faz ocasionalmente que faz diferença, que muda as coisas, mas aquilo que a gente faz continuamente. Quem está dormindo, diga aleluia. Amém. A gente está quase terminando, segura mais um pouquinho. Agora, diante do que você ouviu, a pergunta é: como é que a gente faz? Como é que a gente cresce?
Eu esqueci de ler o versículo importante. Quando o tiraram da cova, viram que não havia o menor arranhão nele. Menor arranhão em Daniel. Por quê? A Bíblia diz, eu boto tão bonito aqui, não aparece. A próxima passagem diz, porque Daniel havia confiado em seu Deus. No anterior aparece? Tá? Não, tá ali mesmo. E a minha pergunta é, como é que nós crescemos em constância? Como é que você pode crescer? Porque você já é um pouco, e eu também, a gente faz algumas coisas. A gente é um pouquinho bom em ser constante em coisas mais simples. Eu espero que você seja constante, por exemplo, em escovar o dente, né? E outras coisas parecidas com essa. Não, hoje eu não estou sentindo vontade. Não, a gente é constante em algumas coisas. Mas em coisas extremamente importantes, que você sabe que vão fazer diferença no seu futuro. Todo dia você vai dormir e pensa, meu Deus, de novo. Eu vou dormir desse jeito porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Não era para ter comido isso, não era para ter falado aquilo, não era para ter comprado aquilo. Por que eu não mudo? Está igual Paulo, eu não me entendo. Por que eu faço o que eu não deveria fazer? Então eu queria trazer para você como é que a gente cresce em permanecer fazendo aquilo que é certo. Eu coloquei 3 coisas aqui para você. Comece com o porquê. Segundo, planeje o fracasso. Eu vou explicar isso para você. E terceiro, apaixone-se pelo processo. Então, em primeiro lugar, comece com o porquê. Comece tendo uma visão real da motivação, do que tem que ser uma motivação real para você começar e continuar alguma coisa. Por que Daniel orava insistentemente, constantemente? Eu prometo a você, Daniel não fazia isso para aparecer. Ele fazia isso no seu quarto. Ele não fazia isso para que as pessoas vivem. Jesus menciona os fariseus que oravam em praça pública, trocando trombeta, todo mundo tinha que saber, Senhor, obrigado, porque o Senhor me abençoou, para todo mundo ouvir. Não. As orações de Daniel não eram públicas, elas eram particulares. Ele não estava procurando qualquer tipo de fama ou oposição com isso. Daniel tinha uma devoção por Deus, ele era amado por Deus, ele queria simplesmente construir o seu relacionamento. Ele queria simplesmente honrar a Deus com a sua vida. E quando a gente entender o que Deus fez realmente por nós, a gente vive nesse propósito. É isso que eu quero fazer. Essa é a vida que eu quero viver. Uma vida que honra a Deus. Você sabe por que a maioria das nossas resoluções de ano novo, elas falham, elas fracassam? Porque a gente fica fixado nisso, elas são resultados, elas começam com um desejo. Então você olha como eu olho às vezes para a minha barriga e falo, eu não gosto dessa barriga, eu preciso perder alguns quilos, esse é o ano que eu vou comer direito. E a gente toma essa decisão no meados de dezembro e fala, está vindo Natal, está vindo Ano Novo, eu vou esperar passar isso, e no dia 1º de janeiro, então 2 semanas antes da sua resolução, você bota tudo para dentro, come pra caramba, chega dia 1º de janeiro, uma salada, por favor. Não vai durar. Você sabe que não vai durar horas. Você não vai ficar no próximo dia. Por quê? Porque não existe, o que você tem é apenas um desejo, não existe uma devoção, não existe algo que seja forte o suficiente para manter você naquela decisão. O seu porquê é muito fraco, não é convincente. Se o médico chega para você e fala, você precisa parar de fumar, senão você vai morrer. Você tem que fazer isso hoje. E você pensa, bom, vou começar segunda. O que você está dizendo? Embora você possa morrer, não é suficiente. Aquele porquê não é suficiente para você. Aquela motivação não é suficiente. Se você é esperto, você começa agora. A gente fala que segunda-feira a gente começa o regime. Não, você começa agora. Você decide agora se você entende se o seu porquê, se a sua motivação é forte o suficiente. Para você crescer em consistência, em constância, em permanecer, você precisa começar por aí. Por exemplo, eu quero andar mais perto de Deus. Eu quero um casamento melhor. Eu quero estabilidade financeira. Eu quero me livrar desse mau hábito. Você tem que se perguntar, por que eu quero isso? Por que eu quero estar mais perto de Deus? Para que todo mundo olhe para mim e veja que eu sou espiritual? Não, o meu porquê é porque eu estou cansado de ser enganado pelo inimigo. Eu estou cansado de viver uma vida como qualquer outra pessoa desse mundo, que acredita em Deus, mas vive como se Deus não existisse. Eu quero servir a Deus de fato.
Eu quero ter um casamento melhor. Por quê? Porque está bravo, o casamento está complicado. Não. Eu quero ter um casamento melhor porque um dia eu fiz votos, eu quero honrar os meus votos. Eu quero honrar a Deus com aquilo que eu sou. Eu quero ser um exemplo para os meus filhos. Eu quero que meus filhos cresçam entendendo como isso é importante, deixar um legado para os meus netos. Quem diz amém? Amém. Eu quero uma estabilidade financeira. Por quê? Porque eu quero poder gastar à vontade. Não. Qual é o seu motivo? O que está lá atrás? Eu quero uma vida livre das preocupações que eu vivo tendo. Eu quero ser livre, eu não quero ficar pensando, eu tenho que resolver essa dívida. Não, eu quero ficar livre disso. Eu quero ser alguém que Deus pode usar com generosidade, que abençoa pessoas e não é apegado a coisas, não é apegado a dinheiro. Eu quero isso, esse é o meu desejo, mas não é apenas o desejo, é o meu porquê, é a minha motivação. Eu quero me ver livre desse mau hábito, ou desse vício, ou dessa dependência, seja o que for. Por quê? Qual é o motivo? E talvez você chegue a pensar, porque isso já afetou o meu bisavô, o meu avô, o meu pai. E se você acredita em maldição geracional, é bíblico isso, você tem que dizer, ela acaba agora aqui na minha vida. Não vai continuar, não vai seguir adiante. Meus filhos não vão ser afetados por isso. E se você quiser ser constante, se você decidir hoje, André, Deus está falando no meu coração, eu preciso tomar algumas decisões, eu preciso preparar você, não é fácil, existem obstáculos, existe resistência, sempre é difícil. Às vezes você sente que ninguém está te ajudando a permanecer naquilo que você queria, a permanecer firme naquilo que você estabeleceu. Eu sei que eu falei que eu ia andar 10 minutos, 15 minutos depois do jantar, dar uma voltinha, mas hoje eu não estou afim, hoje eu não estou sentindo. Eu sei que eu falei que eu ia fazer isso, e é tão fácil você sentir, e não existe um porquê forte o suficiente que diz, não importa o que eu estou sentindo, não importa o que o meu corpo está dizendo para mim, eu vou continuar sendo constante, eu vou continuar sendo firme. Ouça, quando você sabe qual é o seu porquê, qual é a sua motivação por trás dos seus atos, você vai dar um jeito. Você não vai ficar procurando desculpa, você vai arrumar algum jeito de resolver. Então, em primeiro lugar, defina, é tão importante que você faça isso hoje, defina o seu porquê. Peça a Deus para te ajudar, Senhor, me mostra o que está lá na raiz dessa decisão. Qual é o motivo real porque eu quero isso? Porque Deus vai te mostrar os seus valores e valores claros. A gente falou isso na semana passada, quando os seus valores são claros, as suas decisões são mais fáceis. Quando você já sabe o que é importante para você, eu já estabeleci os meus valores, você decide com base nessa lista, naquilo que você estabeleceu. Amém? Então, em primeiro lugar, comece com o porquê, não abra mão disso, é a primeira coisa. Em segundo lugar, planeje o fracasso, que é um pouco, parece que contraintuitivo, mas significa simplesmente saiba agora que você não vai ser perfeito. É tão importante se dar essa graça e essa possibilidade de falhar, que você vai falhar. Vou fazer uma pergunta para você. Daniel orava 3 vezes por dia, todo santo dia ele orava a Deus. Você acha que nunca falhou? Você acha que ele conseguiu ser perfeito desde o dia que ele decidiu até o final? Não, Daniel era constante, ele era perseverante, ele fazia isso o tempo todo. Mas você não acha que ele errava de vez em quando? Claro que ele errava. Por que eu sei disso? Porque Daniel era um homem, era um ser humano. E naquele dia, o rei Dario pediu para ele trabalhar até um pouco mais tarde. Fica um pouquinho mais, vamos botar essa papelada aqui e vamos resolver. E ele chegou em casa, tinha passado a hora, tinha que dormir para acordar no dia seguinte. Senhor, tu sabes, amém, amanhã a gente continua. Um dia de jogo, ele foi com os amigos, pediu muita comida, passou mal, deu ruim no dia seguinte, e ele perdeu o horário da oração. Mas isso fez com que Daniel desistisse. Eu não consigo, eu fico tentando, a toda hora eu erro, toda hora eu falho. Não, ele falou, eu volto, na próxima oportunidade estou lá de meus joelhos diante de Deus. Claro que você vai falhar, seja qual for a sua decisão, seja qual for a sua motivação. Por que nós somos, muitos de nós, tão inconstantes? Porque muitos de nós temos a mentalidade do tudo ou nada. Ou eu acerto tudo, porque se eu falhar, eu já mostrei que eu não vou conseguir.
E tem pessoas que ignoram isso, que você sai de um ponto de partida e você encontra um obstáculo no meio do caminho, você bate no obstáculo, não consegue passar, e você pensa, eu tenho que voltar lá para o início. Não, você tem que continuar onde você parou e continuar e ir seguindo, porque você já percorreu esse caminho, você já começou. Quem está acordado, diga amém. Fico com medo de eu falar, mas é isso mesmo, você está acordado? Amém? Não precisa voltar lá para o início, para estaca zero, você já conquistou alguma coisa. Já jogou aquele joguinho que você consegue salvar o seu progresso? É isso. Deus estabeleceu que você cresceu a ponto de chegar até ali. Mas eu falhei, agora já não dá mais. Quem sou eu? Esquece, eu vou deixar isso para lá. Não. Ser constante não é o mesmo que ser perfeito. Deixa eu repetir para você guardar. Ser constante não é o mesmo que ser perfeito. Eu lembro de um pastor falando sobre como é importante você orar com o seu cônjuge. E com certeza isso afeta qualquer casamento, quando você ora junto com sua mãe, com sua esposa ou com seu marido. E ele deu 3 dicas que eu achei muito legais. Ele falou assim: primeiro, seja rápido, não fique fazendo oração de meia hora, porque vocês não vão conseguir, vocês vão desistir. Oração de 1 minuto, não tem problema. Lembra de alguma coisa pelo que você deve agradecer, dá a mão à sua esposa e agradece a Deus. A segunda é seja simples, seja rápido, breve, seja simples. Se você começar a complicar, dizendo, a gente tem que organizar isso melhor, tem que ter uma lista de oração, tem que ser... Não, seja simples. Dê a mão a ela, agradeça por uma coisa. E o terceiro, se você errar um dia, se você falhar um dia, esquecer um dia, não esquece 2. Por quê? Porque você vai falhar. Vai ter dias que você não vai conseguir. Não é o final da história, a gente não consegue, não, volta no dia seguinte. A estratégia ajuda você a ser constante. E não se engane, você vai errar. Planeje permitir isso. Planeje o fracasso, faz parte da sua caminhada. Reconhecer a sua falha momentânea como parte do processo. Nosso problema realmente, eu acredito nisso, nós temos essa ilusão da perfeição. Por causa da ilusão da perfeição, isso impede que muita gente comece. Eu nunca vou ser bom nisso, para que eu vou tentar? E talvez tenha alguém aqui nessa manhã, ou assistindo a gente online, que essa é a razão porque você não segue Jesus. Você fala, pastor, no meu dia a dia eu falo tanto palavrão, eu falo besteira, eu mostro meu dedo do meio para tanta gente. Eu acho que eu vou começar a seguir Jesus e eu não vou conseguir imediatamente parar. E é verdade, você não vai conseguir imediatamente parar. Mas você vai melhorando. E não permita que isso ou qualquer outra coisa impeça você da coisa mais importante que você vai fazer na sua vida, que é seguir a Jesus. A pessoa já, não consigo largar esse vício, não consigo parar de fumar. Algumas pessoas, já falei isso para você, dói o meu coração demais. Elas não frequentam essa igreja, já frequentaram, mas não conseguiram largar o vício do cigarro e pensam, eu vou passar na rua, alguém vai me ver fumando, vai falar, aquela igreja lá permite todo mundo. Olha aí, pode pecar à vontade, eu não quero ser um tropeço para a igreja. Eu não quero que ninguém me julgue, porque eu estou na igreja louvando a Deus, mas estou aqui fumando, ou bebendo, ou fazendo qualquer coisa. E se tem alguém aqui nesse caso, eu queria te dizer, por favor, não abandone a sua igreja. Por favor, não deixe de vir semana que vem, porque Deus está trabalhando na sua vida. E se algum dia você saiu por causa disso, a mesmíssima coisa. Amém? Isso. Eu acho que se aplica em qualquer outra área, porque tem pecados que ninguém fica sabendo e a gente acaba continuando cometendo, e a gente se sente mal. Lá vou eu de novo domingo pedir perdão a Deus. E segunda-feira pecar outra vez. Senhor, me ajuda. Eu sou igual Paulo, não entendo porque eu faço isso, me ajuda a ser constante. Mas entre todas as opções que você tem, uma das melhores é, apesar de tudo, continuar. Continuar. Claro que é muito mais legal quando você gosta e você se apaixona por aquilo que você está fazendo. Como eu disse para você, tentei de tudo. Eu não falei que eu tentei o judô também, quando eu era bem pequeno. Sabe até qual faixa eu fui? Até a branca. Eu pedi ajuda. Se você sabe, aqui nessa igreja a gente tem jiu-jitsu acontecendo. Eu vou gastar um minutinho e fazer uma propaganda. É terça e quinta ou terça e sábado? Já foi para terça e quinta? Terça e sábado por enquanto, né? Vai vir para terça e quinta. E quantos como é que fala jiu-jitsu, socas? Jiu-jiteiro a gente tem aqui, diga aleluia. Olha aí, gente.
Já orei aqui por um casal que os dois eram faixa preta de jiu-jitsu. Se a sua esposa é faixa preta de jiu-jitsu e você é faixa preta de jiu-jitsu, vocês precisam de oração, com certeza. A gente tem que estar orando. E eu perguntei, eu ouvi, na verdade, um líder, um professor, um treinador de jiu-jitsu, fazendo essa pergunta: qual faixa você acha que é a mais difícil de conquistar? E, obviamente, a gente responde: é a faixa preta, vai exigir muito mais de você. Ele disse: não, a mais difícil é a branca, porque a maioria nem começa. Se isso aqui é um alvo a se chegar, você tem que passar por aqui primeiro. E depois ele perguntou: o que é um faixa preta? E eu imediatamente respondi: é alguém de quem você foge, sai correndo. E a resposta dele: não, faixa preta é um faixa branca que não desistiu. É uma faixa branca que continuou, que foi constante, que permaneceu até o final. Então, o André Seabra, que me emprestou essas faixas, me mandou até um slidezinho dizendo assim: você está vendo uma faixa branca, mas eu estou vendo uma faixa preta em andamento. Daqui a pouco a gente chega lá. E essa é uma frase de alguém que decidiu ser constante. Se você decidiu ser constante, claro que você vai mudar de faixa. Mas a gente falou assim: você começa com o seu porquê. O que você quer? Eu quero a faixa preta. Não, eu quero ser disciplinado. Eu quero ser alguém que honra a Deus com a minha vida. Quem está comigo aí, diga amém. Você acha que você vai tomar uma decisão dessa de crescer em qualquer área da sua vida e vai ser perfeito em mantê-la? Não, você vai falhar. De vez em quando você vai comer a coisa errada, vai dormir mais do que tinha que dormir, vai comprar algo que não devia, justamente enquanto você está tentando pagar aquela dívida do cartão. E compra. Amém. Testificou forte no coração, né, irmão? E vai olhar para alguma coisa que você não devia olhar. Vai perder um dia de leitura bíblica. E se você usa como eu o aplicativo da leitura bíblica ali de plano, quando você falha um dia, você vê aquele pontinho lá que não foi marcado, dói o coração. Você tem que estar lá, tem que voltar. Mas é isso mesmo, você não vai ser perfeito. Não confunda ser constante com ser perfeito. Deixa eu terminar. Em primeiro lugar, comece com o porquê. Em segundo lugar, planeje o fracasso. Terceiro e último, apaixone-se. Tome essa decisão que você vai se apaixonar pelo processo. O que a gente vai fazer? A gente vai se apaixonar pelo processo. Daniel não estava tentando ser promovido. Eu vou orar todo dia, Deus vai olhar para o meu esforço, o rei vai ver a minha perseverança e eu acho que eu vou crescer. Não. Daniel estava apenas constantemente vivendo de uma maneira que honrava Deus. O erro da maioria das pessoas, o que nós cometemos, é que nós ficamos obcecados em relação ao alvo, em relação ao objetivo. Eu vou perder 10 quilos. Enquanto você não perde 10 quilos, você não tem alegria, você não tem felicidade. E passou um dia, você perdeu 300 gramas, 500 gramas, 1 quilo, você pensa: está tão longe ainda. Porque não interessa o processo, o que interessa é chegar no final. Eu vou pagar os 2 cartões de crédito que eu estou devendo, vai acabar esse ano. E a gente não quero ler a Bíblia inteira. A gente se apaixona, simplesmente fica obcecado pelo resultado final, pelo alvo que eu quero chegar. E a gente vive sentindo que a gente não foi bem sucedido. A gente vive se sentindo fracassado, porque a gente falha aqui e vai para ali e não consegue acertar, porque a gente nunca chega lá na meta. E olha aqui para mim, muitas vezes a meta está longe, mas tudo bem, ela está no futuro, e o caminho até lá não é fácil, mas dá mais um passo hoje, você vai estar mais perto. É por isso que nós não devemos ficar tão obcecados pelo objetivo final, mas nós precisamos nos apaixonar pelo processo. A expressão "o processo" me faz lembrar da Maiara. No final do ano, a gente até mostrou para você aqui. A Maiara a gente acompanhou durante o ano passado. Ela teve um ano muito complicado, ficou 4 meses internada numa CTI, está em tempo agora de reabilitação muito difícil. E alguém dizia para ela: faz parte do processo. E ela detestava essa expressão. E eu acho que a maioria de nós detesta ter que passar por um processo. Entre
a minha libertação em uma terra prometida tem que passar pelo processo do deserto. Tem um tempo de espera, tem um tempo de desafio, tem um tempo de crescimento, tem um tempo de preparo, tem tanta coisa acontecendo. Mas eu queria te convidar hoje a se apaixonar pelo processo. Eu quero perder 10 quilos, então a minha vitória, não, preste atenção, a minha vitória não está quando eu perco os 10 quilos, mas quando mesmo cansado eu volto amanhã para fazer os exercícios. E eu voltei mais um dia. Quem aqui não gosta de fazer exercício, não gosta de fazer musculação? Não, pode baixar, fica assim. Quando você volta, isso é uma vitória. Você precisa se apaixonar pelo processo. Porque se você for consistente, se você for constante, você vai ter progresso. Você vai ver a coisa acontecendo. Sucesso não é quando você alcança o seu objetivo futuro. Sucesso é quando você honra a Deus hoje. Então essa vai ser a nossa oração, essa vai ser a nossa confissão. Com a ajuda de Deus, eu serei constante. Você pode ler comigo mais uma vez? Com a ajuda de Deus, eu serei constante. E a chave é com a ajuda de Deus. Você lembra que Paulo, quando escreve ali no capítulo 7, ele fala: não me entendo, tudo que eu queria fazer de certo eu não consigo fazer, e o errado que eu não queria fazer eu acabo fazendo. Meu Deus, quando chega no finalzinho dessa passagem ele fala assim: quem vai me livrar disso? Quem vai me livrar desse corpo de inconstância, desse corpo de pecado, corpo de morte? E ele termina dizendo: graças a Deus pelo Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus que enviou o seu Filho para ser a minha salvação, e o seu Espírito para ser o meu ajudador. Eu quero te convidar hoje a decidir antecipadamente, com a ajuda de Deus. Com a ajuda de Deus eu vou parar de beber refrigerante. Não sei, você quer? Eu quero. Você consegue? Não consigo, mas com a ajuda de Deus eu não bebo mais refrigerante. Você vai falhar naquele domingo, naquela festa. Ai meu Deus, vou voltar para Estacagero. Não, você vai voltar a partir dali e vai continuar. Com a ajuda de Deus, eu vou guardar R$100 todo mês para amortizar aquela dívida. Já é alguma coisa, não parece que não é suficiente, mas o tempo vai passar e isso vai acabar. Com a ajuda de Deus eu vou ler a palavra de Deus diariamente. E qualquer outra coisa que você perceber que é importante. A minha oração é que você pré-decida. As nossas decisões não precisam ser feitas no futuro, mas elas podem hoje ser baseadas, não no que parece bom no momento, mas no que Deus estabeleceu como valor na sua vida. Eu queria que você ficasse de pé. Eu queria que você olhasse aqui para mim e respondesse essa pergunta para você. Quem Deus está convidando você a se tornar? Quem Deus quer que você seja está te convidando a dar passos nessa direção. Quem é o homem que Deus quer que você seja? Quem é a mulher que Deus quer que você seja e te convida a ser constante? Em qual área da sua vida Deus está te convidando hoje a se tornar constante? Pensa nisso agora. Ora sobre isso agora. Fala: Senhor, em nome de Jesus, me ajuda a enxergar em qual área da minha vida o Senhor quer que eu seja constante. Talvez sejam várias, mas me mostra. É na minha generosidade, é na minha capacidade de dar, é na minha vida devocional, no meu tempo contigo. E eu vivo dando desculpas que eu não tenho tempo, mas eu tenho tempo para celular, para internet, para Netflix, eu tenho tempo para tanta coisa. Não me custaria dar alguns minutos. O Senhor quer que eu seja mais constante na maneira como eu respondo com as minhas palavras, não com o meu temperamento, na minha postura, nas minhas atitudes. O Senhor quer que eu seja mais constante na hora que eu vou dormir, porque isso tem feito bem à minha saúde, ou não tem feito bem porque eu estou dormindo tarde demais. O Senhor quer que eu seja constante em relação a ser seletivo quanto ao que eu vejo, onde eu coloco os meus olhos, como eu trato as pessoas. Pai, onde o Senhor deseja que eu seja constante?
Você está fazendo essa oração agora? Eu queria convidar você a fazer. E ouça, porque Deus vai falar com você. E vai revelar a você os seus valores. E valores, quando os seus valores são claros, as decisões ficam mais fáceis. E você já pode pré-decidir. Começa com o porquê. Saiba que você não vai ser perfeito, então já planeja que você vai fracassar, vai falhar um pouquinho, mas volte ao fluxo do que Deus estabeleceu para você. E apaixone-se pelo processo. Não fique obcecado apenas com o final. Eu preciso chegar lá. Não, eu estou dando um passo. Deus me ajuda a dar o próximo passo. Você não é bem sucedido quando você atinge o objetivo final. Sucesso é quando você honra a Deus hoje. Com a ajuda de Deus, eu serei constante. Com a ajuda de Deus, eu serei constante. Glória ao teu nome, Senhor.